Olá, muito bem-vindos ao Pode Cuidar Melhor, nesse dia tão especial que nós estamos com uma convidada maravilhosa para a gente conversar muito sobre o perdão, o que o perdão, como que é o processo do perdão e o que ele nos ajuda no nosso dia a dia e como toda pessoa, um indivíduo, como que o perdão pode nos ajudar, pode nos evoluir no processo de nos cuidarmos e cuidarmos da outra pessoa melhor. Eu vou ler a bio da pessoa porque a bio é grande, gente. Então vamos lá. Ela é a Marcele Machado, sul-fluminense, morando há 21 anos em São Paulo, mudança motivada para estudar naturologia em 2004, que culminou em oportunidades de trabalho e novos estudos como graduação em farmácia, nutrição, com mestrado e doutorado em andamento na área de ciências da saúde. Atua clinicamente desde 2006 com um olhar para a saúde integral que aproxima os saberes ancestrais com a ciência moderna e, paralelamente, compartilha esses saberes na docência desde 2012, em cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. Muito bem-vinda, Marcele. Inclusive, ela é nossa professora na naturologia. Bem-vinda, Marcele. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade, essa honra, Sueli, você sempre ousando, criando, inovando, que agora mais uma marca sua registrada aqui com esse podcast. Eu que Obrigada. agradeço. Olá, Bia. Oi! E Bia, também será uma honra estar aqui junto contigo para a gente compartilhar esse bate-papo super gostoso. Sim, vai ser muito bom. As aulas sempre rendiam muito. Principalmente o eixo, o ser, né? O indivíduo, verdade. Sim. Marcele, esse ano nós estamos trabalhando muito com o processo perdão. Nós entendemos que o perdão, além de um comportamento, é um processo porque não é algo que eu falo, vou perdoar, está perdoado, né? Não, não é simplesmente palavras ditas sem um propósito e sem um resultado também. E nessa jornada, né, que nós estamos orientando as pessoas, explicando com várias visões diferentes, né? O que a gente gostaria de saber, em primeiro lugar, como que você enxerga o perdão e como que o perdão pode nos ajudar na nossa evolução e no nosso autocuidado, porque nós temos um problema de cuidar do outro e esquecermos de nós mesmos. Acaba sendo uma tendência Sim. meio que natural dessa dispensação de olhar para nós, até por uma questão de amor e amor do entorno, né? E várias pesquisas mostram que quando a gente faz para o outro, essa sensação de bem-estar ela é muito maior. Nessa busca de compreensão do próprio perdão, fiquei fazendo uma autocrítica em termos de reflexão. Quantas vivências eu já tive onde o perdão esteve presente, aí fui buscar qual o significado da palavra perdão no latim. E aí aparece lá, liberar, dar fluxo, soltar, gerar movimento, fluidez, de perdonare. Interessante. E a vida é um movimento constante e dentro dessa perspectiva da naturologia que a gente vem, todas as culturas ancestrais, principalmente as que vêm do Oriente, elas vão ter uma palavra-chave que é a impermanência. A vida é impermanência. Se a gente puder fazer uma tradução impermanência, movimentos de impermanência, de ciclos, de ciclos, de ciclos. E para que a gente tenha movimento na vida, a gente precisa primeiro entender que tudo é cíclico, tudo tem esse movimento. E quando a gente pensa no perdão, quando a gente faz uma reflexão de quantas vezes ou o que eu devo ainda perdoar a respeito de mim mesmo ou do outro, a gente pode puxar esse gancho, o quanto eu deixo a vida fluir também. E o quanto eu guardo as experiências que eu vivenciei, e isso fica na minha memória e eu volto àquilo, normalmente por duas situações, que foram as que eu fui pensando e a gente vai fazendo essa conversa para a gente expandir. Inicialmente eu pensei no perdão nessa perspectiva da vergonha. O que seria isso? Quando eu faço algo
e eu observo que aquilo não foi legal. E como que eu faço essa autocrítica? Essa autocrítica, ela vem a nível cerebral, do córtex singular vertical, onde está o senso de autocrítica e das emoções sociais. E no Ayurveda, está lá como premissa do Charaka, que a felicidade, né, se a gente for pensar o suprassumo do Ayurveda, é conseguir conviver socialmente. É esse bem-estar social que traz essa felicidade, essa plenitude. Porque viver só para si, isolado, é muito mais fácil do que você viver num convívio. Na hora que você vai para o ambiente da convivência, dependendo das crenças que nós temos e valores, as nossas ações podem gerar esse sentimento de vergonha. Fiz alguma coisa que não foi moralmente legal, eticamente correto. E aquilo te traz esse movimento de vergonha que tende a ser para dentro. Um movimento de traz o corpo e se fecha. É como se eu estivesse ficando uma pessoa introvertida, né? E começar a trabalhar uma timidez, né? Justamente para eu camuflar essa situação. Sim, e aí nesse sentido, dependendo do que essa pessoa traz de conduta correta ou incorreta, e ela acaba sendo uma pessoa que tem uma tendência mais tímida, mais introspectiva, essa vergonha ela pode ser uma vergonha persistente, uma vergonha crônica. E essa vergonha crônica, ela pode perturbar o eixo do cérebro e da microbiota, esse eixo de conexão de cérebro-intestino. Faz sentido, porque eu estou mexendo. Se eu estou com essa vergonha crônica, trabalhando aqui dentro, eu vou estar trabalhando também as questões de hormônios. E de serotonina. E tem pesquisas que realmente já mostram que até 20% dessa relação, foi uma meditação, uma pesquisa da Bárbara Fredrickson, da Psicologia Positiva, que ela estuda emoções positivas, e ela traz para a gente, essa pesquisa acho que é de 2011, foi ela e outros pesquisadores, mas ela orientando, eles pegaram esse gancho da emoção da vergonha, na verdade seria um sentimento, né, do sentimento vergonha, advindo dessa situação de que eu fiz algo que eu deveria pedir perdão a alguém, eu me sinto envergonhada dessa atitude, e eles orientaram a prática da meditação da autocompaixão e mindfulness. E observaram que houve uma liberação de ocitocina, aumentou o percentual de liberação de ocitocina dessas pessoas que fizeram essa prática, e ocitocina está ligado diretamente, a gente pode ter essa tradução do hormônio do amor. Que nada mais é do que melhorar as relações sociais. E aí, de novo, a gente volta nesse gancho das relações sociais. E dentro do mindfulness, né, que eu estou estudando, exatamente isso. Na hora que eu trabalho a compaixão comigo, como se eu fosse a minha melhor amiga, eu estou liberando a bondade, né, comportamentos de bondade, comportamentos de amorosidade, né, comigo, para conseguir liberar isso. Eu acho que nesse momento, então, eu consigo me entregar, abrir minha vulnerabilidade para chegar no perdão. Exatamente. Muito bacana na prática isso. de Vipassana, que é um modelo de meditação que tem também a orientação do Mindfulness, depois eles é uma vertente, né, mais científica, e o Vipassana é a origem de tudo isso. E uma das palestras que a gente assiste tem uma discussão no sentido de quem você ama mais. É uma esposa com seu marido, que seria o rei e a rainha. E aí, nessa discussão, quem você ama mais? E aí, os dois respondem a si mesmo. Ela responde, eu, antes do rei, e aí ele fala, entendemos tudo. Porque se eu não tiver esse amor comigo mesma, em primeiro lugar, como é que eu vou conseguir amar outra pessoa? E para que a gente se coloque nessa posição de olhar para a nossa própria vitalidade, antes de olhar para o outro, envolve muitas crenças que entram nesse contexto do perdão. Porque se eu não estou bem, como é que eu vou oferecer para alguém cuidado? Como é que eu vou oferecer para o outro sorrisos, alegria, disposição, se eu não tenho? Se a minha bateria interna não está legal? A nível físico, mental, emocional. E terminando esse gancho da vergonha, quando a gente pensa nesse sentido da vergonha, que a gente também tem o outro lado dessa questão do perdão, que seria da raiva, né, de alguém que fez algo para mim,
quando a gente volta para esse senso da vergonha de assumir que o primeiro eu, se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar de outra pessoa, a gente pode pensar em algumas atividades. Eu vim pensando nessas possibilidades até numa reflexão da minha própria vida, postura corporal. Pode complementar. Assim, então, nós estamos falando que existe processos preparatórios para eu liberar as emoções e para chegar também a um auto perdão. Para favorecer, porque não é instantâneo, não é uma coisa que você fala, agora aconteceu, é um processo. Perfeito. Você não veio com aquele pensamento da noite para o dia. Isso vem minando a sua mente, isso vem já tomando conta, moldando fisicamente, inclusive, e aí a gente pode trabalhar, por exemplo, movimentos de expansão do chakra cardíaco. Pela MTC, a gente vai pensar no Shenmen. Nessa relação, então, expansão, algumas medidas tanto de acupuntura a nível de agulha ou auriculoterapia. Quer dar uma ideia? É que, na verdade, eu ia falar que recentemente estou fazendo parte de um grupo de arte-terapia que a gente começa a comprar pranayamas e faz leituras de yogi. Então, estamos estudando um pouco sobre como é ser yogi, como é participar da yoga ativamente. E justamente nesses últimos 2 encontros, a gente falava sobre esse equilíbrio olhando para si antes de parar o outro. Então, às vezes, bloquear um pouco o externo para olhar e falar assim, tô comendo demais ou tô comendo de menos? E justamente ir equilibrando isso sempre. E eram pequenas coisas. Ele fala, até encontrar o nirvana. O nirvana é algo incrível, mas que é algo que é, tipo, extremamente difícil. Mas é ir caminhando para ir se encontrando nisso. E a prática nossa é fazer o pranayama. Então, a gente sempre está aprendendo um novo tipo de pranayama, pelo menos 2 tipos em cada encontro, lendo um pouco e depois fazendo arte-terapia para transcrever para fora. E, às vezes, as pessoas trazem coisas como, justamente, nossa, eu não me olhava. Eu estou sempre olhando para o outro e não estou me olhando. Então, eu queria trazer essa experiência, na verdade. E um olhar sem julgamento, né, Bia? Um olhar onde... tudo bem se antes eu não estava fazendo, mas agora eu começo a me olhar, porque tem uma questão muito importante também, que é o auto-julgamento. Quando eu faço o auto-julgamento, automaticamente eu já estou julgando o externo também, o movimento externo. E para eu ter essa amorosidade, essa bondade, essa compaixão, a primeira coisa que eu preciso tirar é o julgamento, né? Muito bom. Sim. E aí a gente vai voltando nesse gancho da vida sem permanente, é um recorte, é esse momento, a gente amadurece, a gente muda. Esse processo que você disse do Nirvana é justamente para a gente olhar e, às vezes, sentir vergonha de ações que a gente teve lá atrás, mas a gente não tinha o nível de consciência que a gente tem agora. E tá tudo certo. E se você tem que ir lá e falar alguma coisa para alguma pessoa, vá. Se essa pessoa já não está mais nesse plano, que você escreva ou mentalize, mas aquilo... frequencialmente chegue até esse ser, que isso se expanda, que isso aconteça, né? E a gente tem outros recursos, além da aurículo, além da própria acupuntura. A gente pode, por exemplo, usar água quente. Se a gente fizer compressa, a pessoa na própria casa dela não tem o baixo, ela pega uma compressa. E essa compressa com água quente, ela coloca aqui. E esse calor, já libera, ele vai aquecendo. Né? E são práticas simples que a gente, às vezes, no banho, deixa a água cair ou nas costas ou nessa região. Está movimentando o nosso pulmão e mudando a nossa postura física, além da respiração, do pranayama. Então, inclusive, quem não pode, com uma oleação em casa, porque às vezes você passar um tempo com óleo quente e ficar passando assim, já é um aquecimento e é um abraço que se dá em si mesmo. E é o autocarinho, né? Eu estou me sentindo, eu estou entendendo o que o meu corpo é, o que está recebendo, o que eu estou emanando para mim também, né? Interessante. E quebrar o hábito. Teve um tempo da minha vida, eu fui fazendo uma boa reflexão sobre isso, que eu comecei a pegar o gatilho da palavra. Acontecia alguma coisa, ao invés de eu falar desculpa, eu falava perdão. Depois eu falei assim, mas por que eu estou criando esse hábito? Porque às vezes é um hábito de linguagem. Mas é um hábito de linguagem que carrega alguma informação. O que está acontecendo internamente? Qual é a minha conduta? Que cenário que eu estou? Que eu, toda hora que faço alguma coisa, que esbarrei em alguém, eu peguei automaticamente, ao invés de eu falar, me desculpa, opa, te aconteceu alguma coisa, eu falo perdão. Automático. E esse perdão, que às vezes é um vício de linguagem, mas é uma palavra
pesada quando a gente pensa no contexto do ato perdoar e que vira algo meio trivial de uso e que pode estar linkado de novo com essa sensação, com esse sentimento de vergonha. E essa vergonha, perdão, essa introspecção e se fechar para o mundo. Para que a gente também observe e quebre o comportamento, que às vezes é uma questão de comportamento viciado. Porque a intenção, né, do que você pretende, a intenção do que você quer fazer e jogar em uma palavra, porque o perdão é um processo. Né? Então, você, na hora que você fala perdão, você está entrando num processo de perdão, né? Já vem esse questionamento. Agora, quando eu peço desculpas, eu estou entendendo que a minha intenção é aquele ato, aquele momento. E se a gente for pensar em escala, é uma escala nível 1, vamos dizer assim. A escala, a mais alta seria do nível de perdão. E por que eu estou entendendo que está aqui? O que está acontecendo, né? De introspecção, ou o quanto essa pessoa está vivenciando um episódio de fragilidade emocional por vários aspectos. Aí ela se sente mais vulnerável. Pessoal, anotem, porque foram dadas várias dicas. Primeiro, como começar um processo do perdão, a autocompaixão, falamos da bondade, estamos falando fisicamente o que pode ser feito através de outras medicinas tradicionais orientais. Volta um pouquinho o vídeo e começa a anotar. Nós estamos falando de terapias integrativas e complementares que nos ajudam a ir para o autoconhecimento, ou seja, existem processos para o seu autocuidado, para você cuidar do seu emocional antes de querer entrar no processo do perdão. Quando você se conhece, fica mais fácil o caminho para você entrar no processo do perdão. Desculpa, continuando. Tá ótimo, a gente tem que realmente ir fazendo, a gente foi falando de tantas coisas, né, nesse bate-papo, para quem está assistindo a gente vai falar, opa, onde vocês estão? Vamos amarrar tudo isso, e é bem essa ideia. E nessa linha do perdão, também tem o perdão, que é o perdão quando a gente considera que alguém tem que nos perdoar. Que algo foi feito e foi interpretado por nós como algo que não foi correto. Isso gera uma raiva, isso gera uma emoção de revolta. E tem várias escalas. Pode ser desde uma palavra até uma agressão física. Uma agressão moral. Então, tem vários níveis. E como que é trabalhar essa emoção? Que aí a gente está saindo de algo que é intro para extroversão, para fora, o elemento fogo. Interessante, elemento fogo. Ali a gente estava num elemento, aqui se a gente for pensar no pulmão, tá ar, mas aqui é mais... Poderia fechado, até pensar no metal, na MTC de vocês, mais metal, seria mais frio, que faz esse movimento da tendência, da depressão, de eu descer, de eu ter a minha vitalidade mais baixa. No contraponto, quando eu quero que alguém me fale que se arrependeu de algo, ou que está com remorso de algo, e eu exijo que aquela pessoa tenha nessa vida ainda. Tenha esse reconhecimento para chegar até mim. Do perdão, isso é fogo, isso é calor. Já fico pensando num pita que se agita até a cabeça e está exigindo. É tipo assim, eu tô te pedindo perdão, você tem que me perdoar. Ou o contrário. E fica com remorso daquilo. É o tipo da pessoa que vai sofrer muito, porque aquela situação não sai da mente dela, mas por um movimento de raiva, de intensificação. Problemas digestivos podem acontecer, problemas relacionados à pele, acne, pela vergonha também, movimento de criar uma separação, né? Eu me isolo, eu crio uma barreira. Mas uma sudorese com odor, mas tudo que vai fazer com que esse movimento, né, faça com que as pessoas se afastem. E se a gente for olhar a nível fisiológico, são bactérias que estão envolvidas ali. Sim. Eu vou alterar a pH do estômago, eu vou alterar a microbiota, as bactérias que eu tenho ali. Então, a gente volta para essa regulação do eixo da microbiota, da alimentação, com probiótico, com prebióticos. O uso de kefir, por exemplo, um iogurte, uma coalhada como prebióticos, um consumo de alimentos cozidos, fazendo, por exemplo, kombucha, e a gente volta desde a alimentação para uma alimentação que nos ajude a resfriar
a processar, além do acompanhamento terapêutico, além de estratégias, por exemplo, de água mesmo, exercícios e práticas na água, uma natação onde você está no treino e você vai além do próprio movimento do treino. Ali você, de repente, bate na própria água e aquela água, que é o elemento água, as emoções vão liberar muitas vivências que talvez foram traumáticas. E a água também tem uma representação do movimento, né? A água, aliás, é um movimento constante. Exatamente. Né? Você não vê um rio, um mar com a água parada, né? Mesmo em um lago, existe um movimento do vento, onde a água se adapta e vai movimentando junto. E ela vai drenando ali naquele subsolo. É algo muito forte que você tem que fazer ali. Então, você tem que acalmar sua mente, às vezes, para conseguir lidar com a água. Isso remete muito no começo do que nós começamos na conversa, sobre o perdão, a libertação, que está amarrado com o movimento, e nós estamos trabalhando tudo isso. E a água controla o fogo, não é isso? Na MTC? Exatamente. E aí, nessa relação, a gente viu da vergonha, do intro, agora dessa raiva fora, do movimento dessa água para conduzir todo esse processo, e das terapias aquáticas, que a gente tem, por exemplo, o shiatsu aquático, que é o Otsu. São esses movimentos na água, onde a gente vai sendo conduzido e vai fazendo com que a gente tenha várias lembranças. Além de ser uma massagem na água, também traz várias memórias. Sim. Fazendo em gestante, fazendo em pessoas em diversas fases da vida, avançando nas terapias da água. Tem uma terapia de renascimento, não me recordo exatamente o nome, mas tem uma terapia de renascimento que a gente faz na água. Não que é libera o Reborn. Não sei exatamente qual é o nome. Eu não lembro o nome, mas é como se você realmente nascesse de novo, você voltasse para a placenta da sua mãe. Isso. Reviver a experiência do útero numa água quente, nos movimentos. Isso. Eu passei por essa vivência, né? E é muito interessante porque vem retroagindo a sua idade a ponto de você chegar, não conseguir andar. Você simplesmente não consegue andar e você fica fica no chão, né, na colchonete, e você se recolhe. E você sente aquele calor. E embaixo de um ar-condicionado a 15 graus. Você fez um ambiente externo. Que interessante. Eu não conhecia que essa técnica poderia ser em solo. Eu conhecia embaixo, na água, sendo conduzido na água. Que bacana. Que interessante. E que, se a gente for pensar, tem tantos recursos que a gente está trazendo aqui. É um pouquinho dos recursos que a gente está lembrando. E tem muitos recursos. O que a gente não pode deixar de fazer é se movimentar. O que é? Ter ação. O movimento de perceber que tem algo para ser perdoado. Esse perdão, ele é comigo, é uma questão interna, de autocrítica, é o perdão de alguém que me fez algo. Mas às vezes a pessoa que lhe fez algo nem sabe que você ficou tão magoado e tão ressentido, que é uma outra questão. Aí vem no que você falou, dessa busca do yoga e dessa prática, a essência do Vedanta, do próprio yoga. O que eles falam? Libertação do ego. O que é essa libertação do ego? Quando eu deixo de olhar para mim, tenho uma condição de olhar para o coletivo, essa dinâmica de coletivo, de entendimento que, será que o outro teve esse grau de consciência ou fez aquele movimento? Era o processo dele naquele momento. Perfeito. Dependendo do que foi feito a ti, vai ser mais difícil ter essa visão. São muitos e muitos anos de trabalho terapêutico. Né? Porque a gente também não pode deixar a questão, a palavra perdão como algo fácil. Não é fácil. Porque depende do contexto, da situação vivenciada. Eu imagino que o perdão, por isso que eu falo, é um processo, né? Se colocarmos numa linha de tempo, nós temos a questão de identificar de onde que precisa vir esse perdão, ver qual parte é eu que preciso liberar, eu que estou na expectativa de receber, né? Porque essa expectativa do receber, né, ou da pessoa vir te pedir o perdão para você liberar, que também é uma outra situação, eu penso que é muito complicado, porque, como você falou, a pessoa está pensando e está no imaginário dela, porque a outra pessoa não sabe o que está acontecendo, porque você não conversou. Que, normalmente, quem está aguardando a pessoa vir
pedir perdão é a pessoa magoada. Exato. É a pessoa machucada. E só que muitas vezes a outra nem sabe que machucou, magoou, né? Então, como é que trabalha? Aí a pessoa fica imaginando e não sai do lugar. Por isso que precisa ter ação, E né? muitas vezes nessa situação o coletivo ele é muito bem-vindo. E no Brasil a gente tem várias rodas. Sim, O que são essas rodas? Dentro da religiosidade ou até mesmo da espiritualidade, encontros em roda, e nessa roda ou vai acontecer uma oração, ou uma reza, ou uma vivência, que em algum momento o perdão estará ali, naquela vivência. Não diretamente exposto como perdão, mas uma vivência de autorreflexão da própria vida, e que esses pontinhos vão surgir. E ali, na força do coletivo, muitas vezes esse entendimento, ele acontece. Sim, acontece muito, porque quando você está em grupo, existe uma energia que está sendo emanada, porque alguém está falando desse conhecimento, né? Que se utilizam conhecimentos ancestrais, conhecimentos culturais, né? Porque o perdão também tem uma questão muito de cultura, né? Eu sou de uma família onde você não pode errar. E o não errar, na hora que eu tenho que pedir perdão, é alguma coisa muito vergonhosa. Se você vai pedir perdão, é porque você errou. Como é que, então, fica assim, a cultura também, né? Os ensinamentos. Eu tenho uma percepção que é muito diferente de família para família. Com certeza, na minha família mesmo, igual você falou de usar a palavra perdão, teve uma época que eu via que eu falava desculpa ou às vezes perdão para tanta coisa que, nossa, mas parece que a palavra não vale mais nada. Eu tô pedindo toda hora. Parece que não vale mais nada. Então, quando alguém me falava desculpa, me perdoa, mas será que você realmente está arrependido? Porque virou tão comum ouvir que não parece que a palavra valia. Tinha que ter uma ação junto para eu realmente aceitar que vale algo. Que você realmente se arrepende, realmente está pedindo um perdão honesto. E não só a palavra. Isso foi a minha vivência. Teve uma época que eu tava nisso, que eu tava tipo assim, seu perdão não vai. Se você falar isso, não tá falando nada. Suas palavras não me tocam. Não me tocam, não tá falando nada. Eu quero ver a atitude aí. E começa a vir uma rigidez no seu sentimento, nas suas emoções, né? E às vezes até um aumento do elemento fogo, porque gera mais raiva do que estava antes. E é curioso que nesse último mês, assim, eu fiquei magoada com meu tio. E eu virei pra minha mãe e falei assim, eu tô magoada com ele. Porque ele não lembrou do meu aniversário. Ah, meu Deus. Tá vendo? Coisas que a gente não imagina que pode acontecer. Eu virei pra minha mãe e falei assim, ele nunca esqueceu do meu aniversário. Ele não me mandou mensagem. Ela, fala pra ele. Não vou falar pra ele. Passou uma semana, daí eu encontrei ele, né? E eu virei pra ele e falei assim, quando que foi meu aniversário dele? Eu esqueci do seu aniversário. Me desculpa. Deu tipo, eu só precisava ouvir isso. Muito obrigada. Mas se você não tivesse falado, como que ele ia adivinhar? Às vezes na correria aconteceu alguma coisa naquele dia e aconteceu. E foi justamente, a semana dele estava tão ocupada que ele tinha tanta coisa para pensar que ele deixou passar. Ele deixou passar. Você sabe que eu ouvi uma conversa, a pessoa fazendo um comentário num caixa de supermercado, né? E tinha uma senhora na frente do rapaz, o rapaz com o carrinho cheio, ele achou que a senhora fosse ser rápida. Só que ela demorou e ele já ficando nervoso, querendo já xingar todo mundo. Essa senhora estava com um bebê no colo e a caixa brincando com essa bebê no colo, tudo mais. Aí pegou, foi embora e a caixa atendeu muito bem essa pessoa, esse senhor. Aí esse senhor respirou fundo, ao invés dele pegar e xingar tudo mais, porque demorou, que não sei o quê. O que ele resolveu fazer? Ele elogiou a criança que estava no colo. Nossa, aquela criança é muito fofa. Aí ela falou, o senhor acha mesmo? Porque é a minha filha. E eu estou aqui, e a minha mãe trouxe a minha filha para eu poder vê-la, porque eu estou aqui trabalhando, porque o meu marido faleceu tem um mês.
Gente, imagina se ele tivesse xingado a pessoa, se ele tivesse agido com julgamento, porque isso é julgamento, né? Mas não, ele preferiu se controlar. Maturidade, porque o contexto que ele estava, às vezes, talvez da pressa do dia, é mais fácil explodir do que respira e deixa passar, impermanência de novo. Impermanência de novo, sim, o movimento, né? Impermanência e o movimento. Tudo vai mudando, vai ciclando, né? Aquele contexto, a vida é esse dinamismo e que a maturidade faz com que a gente tenha a pausa do respira antes de agir. A gente nunca sabe o que Marcele, e não necessariamente isso interrompe o fluxo. Exato, né? São duas exato. coisas, né? Eu já vou deixar você complementar, que eu falei, respira antes de agir, quando é algo impulsivo, da lógica. Mas a vida também precisa deixar soltar. E quem que controla esse equilíbrio dinâmico? Eu acredito que à medida que a gente vai se percebendo, se autoconhecendo, a gente consegue chegar num ponto mais próximo do que seria esse equilíbrio, o grande desafio da vida. Exato. Qual é a hora de agir, qual é a hora de parar? Como é que eu encontro esse ponto de equilíbrio? Eu estava vendo, né? Estava lendo um trecho da Bíblia essa semana e lá em Provérbios, né? Que é uma pessoa muito rica, que ficou famosa, acho que foi o homem mais rico entre as nações mesmo e gerações. E ele escreveu o livro de Provérbios. E lá fala da sabedoria. É a sabedoria conversando com a gente, né? Que fala exatamente sobre até quando os inexperientes, aí está falando dos adolescentes, continuarão a querer ser inexperientes. Ou seja, são pessoas que... Será que você quer continuar na adolescência ou você quer sair da adolescência, ganhar experiência na vida e se tornar um adulto maduro? Porque daí a sabedoria, ela fala, se você sai desse plano de ser inexperiente, querer conhecimento, ganhar experiência, eu vou te contar os meus pensamentos. E é o processo da vida, né? Que é o processo da responsabilidade. Exato. Quando eu assumo o resultado da minha escolha, seja esse resultado positivo ou negativo. E aí a gente entra no processo do perdão, que eu entendo o seguinte: quanto mais eu pratico esse músculo, mais autoconhecimento eu vou tendo comigo mesma e vou melhorando esse processo de perdão, porque isso também é uma evolução, é uma questão de maturidade, né? E caminha junto à autocompaixão. A compaixão que eu tenho comigo e com o outro. Que não tem essa verdade absoluta, o que é certo, relativamente certo e errado. Depende de muitos fatores e contextos. Quando você diz do adolescente, daquele adolescente que... Como é que ele vai maturar, vamos dizer assim, amadurecer? Depende até do cenário que ele vive. Da cidade, voltando, como eu coloquei na minha apresentação, sul-fluminense. Eu cheguei aqui aos 18 anos. Vivia numa cidade de 2 ruas, praticamente não tinha um farol. Cheguei aqui extremamente ingênua. Então, você vai vendo o quanto, né, coisas você vai aprendendo e amadurecendo e vendo o que é ser adulto. Ser adulto também exige um pouco de sagacidade. Malandragem, para você entender a dinâmica alheia e o quanto que essa dinâmica é construtiva ou destrutiva. Mas você só aprende isso passando por desafios positivos e negativos, experiências que você quer reviver, experiências que você não quer reviver. E quantas pessoas têm essa oportunidade e se abrem para esse universo? A gente pode pegar aqui ganchos de golpes que a gente fala do celular, situações que a gente fala, mas ainda tem gente que cai nisso? Sim. A ingenuidade daquela pessoa. E aí, pelo outro lado, a falta de remorso e de sensação de que eu devo perdão a quem eu lesei. Que quem acredita ou faz o depósito, ali a pessoa está sendo ingênua e está confiando em algo. Sim. E tem uma outra pessoa que, como dizem lá no Rio de Janeiro, todo dia sai como é que é? Sai um malandro e um otário. Meu Deus. Né? Um ditado popular. Todo dia sai um malandro. O que seria isso? Aquele bondoso, que vai dar com pouca vivência, e aquele que se considera muito esperto, com muita vivência. E nessa relação da vida, todos nós, em algumas coisas,
estamos no arquétipo do malandro, ou seja, a gente tem conhecimento suficiente, a gente pode usar esse conhecimento para o bem ou para o mal. Em outras áreas da nossa vida, a gente não tem esse conhecimento. É algo que a gente não sabe. Por exemplo, nós 3 aqui somos profissionais da saúde. Sim. Então, em algumas coisas, como, por exemplo, o autocuidado para o processo de perdão, a gente entende pra caramba. Porque é o que a gente faz. Sim. Há muitos anos. Bia está começando já nessa trajetória há muitos anos. E se a gente for pensar numa situação de perdão que envolva um jurídico, por exemplo, é algo que a gente não tem a menor noção, não é a nossa área. Exato. Então, para tudo, até para uma própria questão, uma palavra perdão, a gente vai ter Depende da área a que nós estamos... expertise e a vulnerabilidade. Do macro ao micro, do micro ao macro. E nesse gancho que você trouxe da família, essas experiências, elas acontecem na nossa própria casa. Que é a primeira vez que a gente está fazendo está tendo essa oportunidade, fazendo o que eu diria assim, fazendo no sentido do coletivo de testar, experienciar, ver o que dá certo, o que dá errado, de 3 a 4, às vezes 5 gerações convivendo na mesma família. Você Sim. tem bisavós, avós, filhos, netos e às vezes tataranetos, dependendo da idade que se foi gerada essas crianças. Como é que você faz com isso? E aí algumas pessoas que já estão disfuncionais pela idade, a aposentadoria que às vezes não é possível para cobrir todas as despesas, criança que tem que ir para uma creche. Eu estou trazendo um pouquinho de contexto que eu acompanho até em consultório. Tem e como é que essas sociais, pessoas se dividem para tantas coisas. Alguém vai ficar magoado, porque não dá para olhar para todos e para tudo ao mesmo tempo. Alguém vai ficar magoado, alguém vai ficar um pouco mais isolado. Aí precisa entender esse contexto. Essa pessoa está mais isolada porque ela está fechada e não está se apresentando, porque alguma coisa está acontecendo também, né? E essa questão de equilíbrio família e familiares é uma coisa muito complexa. No dia a dia dos meus atendimentos, uma coisa que eu tenho muito comum é existe uma rede de apoio, né, dentro de casa e as pessoas têm algum muro que elas não conseguem ganhar ou realizar ou desenvolver uma estratégia para negociar com os próprios familiares. E o que acontece? Sobrecarrega essa pessoa entre os familiares, dentro dos cuidados. Por exemplo, tem uma pessoa cuidando dos teus pais, tem 1 ou 2 irmãos, e simplesmente chega assim, não adianta, eu já tentei falar de tudo, eu não consigo ajuda. Um porque mora longe, outro porque ainda trabalha. Mas, na verdade, não é essa a visão. O que eles podem te ajudar? Essa é a grande pergunta, porque a partir daí você começa, então, a criar uma estratégia para negociar com eles. Só que não existe a comunicação, porque não estão se falando, estão brigados, não sabemos por quê, e cadê o perdão entre eles? Porque cresceram juntos, viveram juntos, mesmo pai, mesma mãe. Então, por isso que eu falo, às vezes o tempo de vida não é uma verdade que é a nossa sabedoria. Sim. Às vezes uma pessoa muito mais jovem já consegue ver isso e já consegue começar a tratar essa situação. Então, tem um monte de coisa ligado a esse movimento, a cultura familiar, né? Como é que eu convivo, a questão social. Uma questão muito complicada no Brasil é a financeira. Sim, sim. E a gente volta para aquilo que eu falei do Ayurveda, de somos todos seres sociais e que a felicidade, ela consegue estar na sua máxima expressão, e a psicologia positiva também vem reforçando isso, que são nos relacionamentos. Perfeito. E o maior desafio é o relacionamento com a nossa própria família. Isso é para todo mundo, isso é para todo mundo. Porque somos diferentes, né? Sim, e ali é o nosso microecossistema. Como é que a gente respeita a individualidade e convive em harmonia. E quando a gente tem essa diferença das idades e das vivências e do que cada um pode ou não pode fazer, tendo idosos em casa, tendo crianças, tendo pessoas acamadas,
quantas coisas acontecem, como as pessoas se revelam, para o bem e para o mal. Para o bem no sentido de pessoas que são solidárias e pessoas que, de repente, são tão egoístas e você fala, meu Deus, como podem pensar tanto em si? Mas quem sou eu para também julgar porque eu não estou na vida daquela pessoa? Exato. E talvez ela também não tenha ninguém por ela. E a gente volta lá porque eu falei do Vipassana, primeiro eu tenho que gostar de mim mesmo. E às vezes eu não consigo dar suporte além do que eu estou fazendo, eu não estou conseguindo nem para mim, porque eu não estou na vida do outro. E aí o que a gente está quebrando, que você veio falando desde o início, julgamento. Não dá para dizer se o outro está certo ou está errado, porque a gente não vive sabe, a vida do não outro. Vive. Lógico que a gente tem algumas técnicas para a gente começar a trabalhar, que é a empatia, Sim. né? Entender o que a outra pessoa está passando, junto com a compaixão, que é querer fazer algo por aquela pessoa também. Então, isso, a empatia e a compaixão, que a gente volta, né? São ferramentas que vão nos ajudar a trabalhar muito essa questão, porque daí o resultado é o perdão. Daí já não é mais o processo. É natural. É natural. E nessa tríade, primeiro trabalha a empatia, porque se você não consegue ter esse movimento de se colocar na percepção do que o outro está vivenciando, como que você vai conseguir ter a compaixão se esse exercício não foi feito? E a gente tem como trabalhar. Se vocês procurarem na internet, tem algumas rodas da empatia. Eu mesma desenvolvi uma que uso em aula com vocês, Sim. nesse sentido, para a gente trabalhar alguns pilares. Essa questão da empatia comigo, de olhar para a minha própria vida, fazer essa retrospectiva em outros momentos da minha vida, o que eu teria feito diferente. E não é para eu criticar, condenar, ou me sentir inferior, magoado, ou recriminar. É olhar para essa pessoa lá de trás e reconhecer que o que foi feito naquele período foi o melhor que você podia ter feito naquele momento. Era o que você tinha de informações, de conhecimento, de grau de consciência. E que bom que hoje você olha para essa vivência e tem orgulho ou tem vergonha e tem vontade de pedir perdão por algo que você sente que criou vergonha, ou de ir lá falar para uma pessoa, como a Bia falou, tio, você esqueceu do meu aniversário, isso gerou um perdão de raiva. E ter a ação, de novo, voltar para o movimento e ter essa condição de empatia, compaixão, perdão e uma vida que tem fluxo. E esse fluxo, nessa espiral de fluxo de ascendência, de liberdade, Sim. de libertação para o que os yogis chamam de nirvana. Uau! Uau! Que aula! Imagina. Gente, estamos chegando ao final. Eu falei, passa muito rápido. O Alexandre coloca um acelerador no cronômetro, não é possível. Marcele, não foi muito além de uma conversa, né? Foi uma reflexão que nós fizemos aqui. Seus conhecimentos são maravilhosos. Pessoal, anotem, revejam o vídeo. Coloca uma curtida aí, não custa nada, é de graça, em 1 segundo você clica e já está dando a sua curtida. Coloque nos comentários, façam perguntas, nós vamos responder todas, não deixaremos ninguém sem resposta. E aproveita, já se inscreva no canal, porque todo mês nós temos alguma coisa nova no Pode Cuidar Melhor. E nós esse ano estamos falando sobre o perdão. Muito obrigada, Marcele. Muito obrigada, Bia, pela participação de vocês, pelo compartilhamento de conhecimentos. E juntas nós vamos conseguir fazer uma sociedade melhor. Com certeza. Eu que agradeço, Sueli, Bia, pela boa conversa e quantas reflexões trouxemos aqui. E que as pessoas que assistam tenham também mais insights e compartilhem conosco também. Sim. Obrigada. Foi muito bom hoje. Trouxe vários insights, inclusive alguns que eu tava assim, você falava do perdão, eu faço isso na minha vida, então eu mesmo fui refletindo, trazendo memórias desde sempre, e essa parte é muito importante, de todo mundo que está assistindo, olhar e falar, eu faço isso, meu perdão segue por esse caminho ou por esse, o que eu busco? Parar para refletir, porque é muito importante, é onde a gente começa, refletindo sobre a vida. É o primeiro ponto. Muito bom, parabéns, Bia.